Rafa, para a gente fechar então nosso bate-papo aqui, eu percebi, conhecendo aqui sua estrutura e também te acompanhando lá no Instagram, que hoje você tem uma produção já com bastante tecnologia embarcada, né? Muito maquinário, mas ao mesmo tempo você tem todo esse lado voltado à gestão de pessoas que me parece não deixar com que você transforme a tua fábrica aqui, né? O teu negócio num negócio 100% automatizado. Como é que você enxerga, não sei nem se eu poderia chamar de conflito, acho que para muitas pessoas pode talvez ser um conflito, mas como é que você enxerga essa questão da tecnologia dentro de um negócio como o seu, em contraposição à gestão de pessoas? Fala um pouquinho sobre esse conflito, vamos chamar assim, entre tecnologia e pessoas. Tem muita gente aí morrendo de medo, né? Achando que não vai ter emprego no futuro, que tudo vai ser inteligência artificial, maquinário. Conta um pouco pra gente como que é essa sua relação aí com tecnologia e pessoas. Bom, Pedro, a tecnologia aliada a pessoas, hoje, no meu entendimento e de muitos especialistas que eu já acompanho, é uma parceria que não tem mais um retorno, não tem mais volta. Então, obviamente que é necessário, é primordial. Hoje eu não me vejo dentro de uma empresa que não tenho pessoas. Hoje eu não me vejo passar aqui o dia todo conversando com robôs, conversando, sabe, com, sei lá, máquinas que não têm coração, que não impulsa, que não chora, que não tem problemas, que não tem desafio, que não pode conversar, que não pode sorrir, ter esse bate-papo igual você aqui, tudo programado. Eu não me vejo dessa forma. Então, o que eu entendo é que a tecnologia, ela é aliada a pessoas, a habilidade, sabe, a criatividade, o talento que cada um de nós temos, é a junção perfeita para o crescimento. Hoje eu tenho aqui, sim, pessoas que são extremamente habilidosas, já falei um pouco delas aqui, não vou repetir, e em relação às máquinas, o que eu entendi? Até pouco tempo atrás, eu era muito preconceituoso. E tudo isso por uma falta de conhecimento. Então eu vou falar algo do meu segmento, que é produção de petiscos, salgados. Há alguns anos atrás eu tinha um grande preconceito com relação a salgados que eram feitos em modeladoras, produzidos. E eu remetia muito ao que eu encontrava nos supermercados, às vezes numa loja de frios, ou comprava um kit festas, né, para um aniversário ali com bolo. E assim, o sabor, o tempero, a textura, era tudo muito ruim. E eu sempre falava e batia o pé, falei, na minha empresa nunca que vai ter uma máquina modeladora dessa, que salgado de máquina é uma porcaria, isso não presta. Não é? O meu produto é diferenciado, é um produto literalmente artesanal, e na minha cabeça artesanal é só o que é feito na mão. Mas não é a verdade. E eu decidi dar uma oportunidade e conhecer, e aí eu comprei há 2 anos atrás a minha primeira máquina, uma máquina pequena, não muito cara, porque como era para conhecer, eu queria ver realmente o que daria para fazer ali. E o que eu percebi? Que de fato, quando essas máquinas vêm do mercado, elas vêm com um padrão que precisa ser seguido, e muitas das vezes tem um resultado igual ao de todo mundo. Logo, se eu trabalhava com produto e trabalho até hoje com produto diferenciado, o que eu tive que fazer? Ter um pouquinho de dor de cabeça. Eu larguei aquele manual e começamos a criar o nosso próprio padrão na máquina. Então a máquina teve que se adaptar ao nosso padrão e não nós tivemos que nos adaptar ao padrão da máquina. E aí eu aprendi a gostar. Por quê? Começaram a vir os resultados. Então, quais são os benefícios? Primeiro, o padrão de peso, de espessura da massa, porque quando você faz à mão, às vezes a massinha fica um pouquinho mais grossa, às vezes vai menos recheio, mais recheio, e quando você tem uma perda de padrão, em primeiro lugar, financeiramente, porque você começa a gastar mais, sem estar percebendo, e aí você vende, e não sabe porque no final do mês você não teve lucro. Então aí gera desperdício. Segundo, reclamação de clientes, porque às vezes o cliente compra a porção nesta semana, o salgado está grande. Você compra, aí o cliente compra a porção, na próxima semana o salgado está menor, ele começa a reclamar. Perda de padrão. Então, é uma série de problemas, eu citei somente 2 aqui. Deixa eu só fazer um parênteses. Às vezes você pode estar se perguntando, mas, poxa, Rafa, mas aí é só pesar cada salgadinho. Meu amigo,
Você ouviu ele falar que são 300 quilos de camarão por mês, 100 quilos de cupim? Você imagina você fazer essa quantidade de salgado pesando individualmente? Isso é impossível, tá? No nível de produção, na quantidade que ele produz aqui, é humanamente impossível você pesar salgadinho por salgadinho. Então, claro, se você tem uma produção pequena, não tem condições de investir no maquinário, perfeito, é imprescindível que você pese massa e recheio. Mas nesse caso aqui não dá, tá? Então não venha me botar nos comentários aí que ele podia estar pesando, porque não é bem assim. Exatamente. Pesar, a gente sempre pesou. Não é? Obviamente você tem a balança, mas aí você calcula comigo. Você faz a massa, você faz o recheio, você pesa depois a massa, depois você pesa o recheio, você boleia a mão, você empana e leva isso para um congelamento ou até mesmo depois para fritura. Tudo bem, você manteve o padrão na mão, mas você perdeu o padrão do tempo. Quanto tempo você faz isso? E é uma grande falta de conhecimento de todo empreendedor achar que o produto mais caro na empresa é o insumo. É a farinha, é o camarão. Não. O mais caro é o tempo. É o tempo que você investe fazendo aquilo ali. Eu estou falando para vocês porque hoje eu tenho maquinários, mas há quase 4 anos atrás eu não tinha máquinas. Então nós começamos, era eu e a minha esposa fazendo todo esse processo. Então eu conheço todo esse processo. O processo de quem não tinha nada disso, tinha somente a cara, a coragem e a vontade própria, não tinha recurso financeiro, como a empresa que hoje tem. Então, como eu estou falando do benefício da máquina, então hoje eu tenho uma máquina que, por exemplo, a depender do tamanho do produto, do petisco, porque nós trabalhamos com salgados tamanho lanche e até aqueles mais linha petiscaria e festa, então ele produz de 700 unidades, se forem os maiores, a 5.000 unidades por hora. Agora me diga, como que você pesa massa, recheio em 1 hora e produz, boleia e está tudo prontinho, perfeitamente, com o mesmo peso, espessura de massa em 1 hora? É impossível. Se você tiver 10 funcionários aí, você não vai conseguir isso, e habilidosos. E a nossa equipe é habilidosa, e eu sou habilidoso. Eu faço muito rápido à mão. Mas para quê? E vai chegar um tempo que você vai ter ler. Você não vai ter. A minha esposa chegou uma época que ela ficou com o braço engessado, e era época de final de ano, com muita encomenda, e mesmo com o braço engessado, então ela via aqui e ela fazia o camarão só utilizando os dedos, até que próximo do Natal a gente teve que cortar em casa o gesso dela, e aí colocou só aquele descanso aqui, e ela ficou trabalhando no Natal, porque a gente tinha encomenda para entregar. Então, os benefícios da máquina são infinitos, e eu estou dizendo para você que eu era um preconceituoso. Eu não gostava, de fato, de máquina, porque eu achava, e aí eu fui entender que não era o problema da máquina, mas era o problema de quem operava. Como você vai usar a máquina, né? Exato. Eu digo que a tecnologia, ela se insere muito bem quando você entende os gargalos que você tem na sua produção. Então eu estou com um problema na saída de pratos da minha cozinha. Então talvez um sistema que faça uma gestão melhor desses pedidos possa te auxiliar. Agora, eu percebo muita gente, né, principalmente nesses tempos que a gente vive de tecnologia, inteligência artificial, que quer colocar tecnologia em tudo sem analisar, sem entender se efetivamente há necessidade ou em quais pontos há a necessidade da tecnologia, né? Então é sempre uma avaliação muito importante de ser feita. Quais são os gargalos que você tem na sua produção? Onde é que você perde produtividade? Que normalmente são nesses pontos onde a tecnologia, seja ela via hardware ou software, né, um equipamento efetivamente ou um software de gestão, pode te auxiliar. Então, sempre é preciso analisar. Por isso que eu também comento sempre, tome cuidado com o vendedor de sistema, com o vendedor de equipamento, porque eles vão fazer você entender que você precisa, mesmo que você não precise. Porque, mais uma vez, são humanos também, né? Sim. Eles também querem viajar, eles também querem ter um carro novo, eles também querem pagar a escola do filho, o aluguel, eles querem vender, né? Eles vão arrumar um argumento para te vender, né? E é você que tem que entender se você precisa ou não daquele recurso. Maravilha, Pedro. Então, aliando a tecnologia com pessoas é quando a gente vai ter, de fato, aí, esse crescimento. Então, hoje, as nossas máquinas, elas são todas adaptadas para receber as nossas receitas originais. Então, as nossas receitas, elas sofrem transformações não por conta da máquina. Independentemente se existisse máquina ou não, elas sempre irão sofrer alterações. Por quê?
porque aquilo que não melhora, piora. Então o cliente está sempre buscando uma experiência nova. Então nosso primeiro produto aqui, por exemplo, foi o camarão empanado. Uhum. De lá para cá nós já mudamos a receita da massa 8 vezes. Lá atrás nós utilizávamos, por exemplo, caldos industrializados. Vou citar um exemplo para vocês, que eram o caldo quinó, né? Aquele caldo em pó. Hoje nós não utilizamos em nenhum produto nosso, nem conservantes, nem aditivo químico. Então, hoje a massa do nosso camarão, por exemplo, é preparada por um bisque de camarão. Ficou muito melhor. Hoje o nosso bolinho de cupim, a massa do bolinho de cupim é preparada com o caldo do cozimento do cupim. Legal. E esse caldo ele é aromatizado com sal de parrilla que a gente produz aqui, alecrim fresco, não seco e alho fresco. Isso cria um caldo saborosíssimo. Ou seja, nós temos essas mudanças ao longo do tempo, não por conta da máquina, mas porque a gente sempre está buscando inovar. E outra, inovar não é reinventar a roda. Você pode pegar aquilo que você já tem e transformar em uma forma melhor, mais apresentável, que vai causar mais experiência no seu cliente. E as nossas máquinas, elas operam hoje, por exemplo, aqui se acontecer, já aconteceu das máquinas pararem por conta de lubrificação, queda de energia, e a gente não parar. Bom, a gente não consegue produzir o mesmo tanto que a máquina, mas a gente vai fazendo até que a máquina esteja apta a voltar a funcionar. Então, em termos de textura, crocância, sabor, espessura, nada muda, seja na mão ou seja na máquina. Porque nós entendemos que a máquina ela tem que ser uma aliada nossa. Um complemento, né? Um complemento. E eu achei muito legal para a gente fechar aqui, até para você que está assistindo e que está nessa fase, né? A minha produção ela já é grande o suficiente para eu poder investir numa máquina, seja de salgado ou seja em qualquer área, tá? Você aí, uma confeiteira, por exemplo, que quer comprar um modelador de bolo, né? Um passador de chantilly lá, não lembro o nome da máquina, tá passando a imagem aí para você saber do que eu tô falando. Mas eu achei muito legal quando você comentou que normalmente a máquina ela vem realmente, né, com uma programação ali de uma textura de massa, de uma textura de recheio. E realmente, se você ceder a essa programação, essa pré-programação da máquina, você vai entrar num lugar comum e vai ter um produto muito parecido com outros no mercado, inclusive muitas vezes até perdendo a sua identidade, né, perdendo o seu diferencial. Então, como o próprio Rafa mostrou aqui, se você quer manter esse diferencial, se você quer manter essa sua identidade, vai ter que testar, vai ter que ter um trabalho. Eu gostei muito de como você fez, né, de que você então, ao invés de já investir num equipamento mais robusto, maior, fez um investimento um pouco menor no equipamento, um pouco menor, para fazer esses testes, para entender como é que você conseguiria adaptar suas receitas, para depois aí sim investir num equipamento maior, né? Então eu acho que o caminho que o Rafa fez aqui, eu acho que é um caminho muito legal para você que está aí, até porque, né, pelo que me pareceu aqui, você não nasceu milionário, não nasceu em berço de ouro, tudo que você conquistou foi com suor, trabalho, dia a dia, né? Ele acabou de mostrar aqui, né, a esposa dele lá com o braço na tipóia, enrolando o camarão lá no fim de ano. É o custo do empreendedorismo, né? Se você não quer ter todo esse trabalho, não tem problema nenhum e não tem demérito nenhum você trabalhar como CLT, como funcionário de alguma empresa, desde que você seja bem tratado, seja respeitado e ali você tem um ambiente onde você possa desenvolver aquilo que você conhece, não é demérito nenhum. Eu acho que hoje a gente vive esse momento, né, que se você é empregado, você é uma pessoa sem criatividade, você é uma pessoa que não quer crescer na carreira, e quem vai para o lado do empreendedorismo também quer ficar milionário em 6 meses, em 1 ano. Parece que as pessoas hoje não têm essa paciência, né, de compreender o negócio. Imediatismo. Né? As pessoas acabam tendo esse imediatismo e, infelizmente, como eu sempre falo, né, se você não tem 1, 2 milhões sobrando, não é só ter 1 milhãozinho na conta, não, tem que estar sobrando, não vai ter muito como, é suor, sangue, luta, é dia a dia, é aprendizado contínuo, nunca deixar de estudar, de se aperfeiçoar, é o caminho, né? Não tem muito como. É um caminho pelo qual a gente não tem como fugir, e até hoje eu ainda tenho os desafios da minha empresa. Então, por exemplo, eu tenho maquinários que eu ainda preciso comprar, adquirir, ainda não comprei, porque eu entendi que tudo tem o seu tempo, tudo tem um passo, nós não podemos fazer loucuras, sair pegando empréstimos, com taxas de juro alto, para que isso venha interferir na saúde financeira da empresa. E um ponto aqui
que eu quero levantar, o Pedro, e para que a gente possa estar encerrando e finalizando, é a questão do investimento na empresa. É importante ter os maquinários, mas hoje, o que você cobra na sua empresa, ela te dá essa condição de você reinvestir. Obviamente, você precisa ter recurso financeiro para que você possa se pagar, ter o seu salário, né, o seu prolabore, mas você também precisa reinvestir na empresa. Porque se você estiver cobrando errado, se você não tem margens de lucro, aqui eu entendi que eu não preciso vender para muitos clientes. O meu foco aqui é vender para poucos clientes que compram muito e pagam bem. Esse é o meu foco. Não é uma fila de gente, apesar de que quando a gente faz aqui eventos de degustações, de apresentação de pedido, realmente dá fila aqui, porque muita gente que não conhece vem, participa das degustações, come, consome de graça ali naquele momento, são 3 horinhas de degustação e acabam comprando muito. Então a isca perfeita aqui é colocar a comida na boca do cliente, que ele vai validar se realmente o produto é bom ou não. Mas a pergunta é, esse teu volume de vendas no final do mês está fazendo com que você tenha caixa na empresa para que você possa aos poucos investindo? Na questão do maquinário, a primeira máquina que eu investi não foi nem a modeladora. Qual era o nosso grande desafio naquele momento? Era abrir a massa no rolo. Então as máquinas é na casa dos milhares. Então eu comprei um cilindro seminovo, R$180. Até hoje eu utilizo esse cilindro aqui. Por quê? Esse cilindro eu não utilizo mais para os outros salgados. Só para o camarão empanado, que não tem máquina ainda para ele. Se tivesse, eu já teria comprado. Mas não tem molde ainda para o camarão empanado. Então ele ainda é feito. Então o mesmo cilindro que eu paguei R$180, seminovo, cilindro de macarrão, porque eu consegui manter o padrão da espessura da massa do camarão, que antigamente era no rolo. E você abre no rolo, uma parte é fina, uma parte fica mais alta. Então faça pequenos investimentos. Eu posso te falar que eu fiz da última máquina, foi R$14 mil em investimento, mas o meu primeiro foi de 180. Se você não conseguir tirar R$180 para investir em uma batedeira, você que é da área de confeitaria, no seu restaurante, em um fogão melhor, em uma panela melhor, então algo está acontecendo. Algo está errado. Algo está errado. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim aqui desse bate-papo que eu adorei. Muito do que o Rafa falou aqui é muito do que eu trago para vocês aqui. Então é legal trazer um empresário do ramo, alguém que está aqui enfrentando os desafios do dia a dia no nosso mercado. Aqui especificamente, né, nós estamos no mercado do Distrito Federal. A Lepere fica aqui no Gama, que é uma cidade satélite aqui de Brasília, né, do Distrito Federal. Então a gente vê aqui que a realidade do empreendedor brasileiro, né, de alguém que já teve buffet, já trabalhou como funcionário e hoje tem aqui uma empresa de sucesso. Então, Rafa, muito obrigado pelo papo. Acho que é muito importante aí, tanto para inspirar aqueles que ainda não têm os seus negócios e para auxiliar a dar um direcionamento para aqueles que têm um negócio, mas estão meio perdidos ali. Então, vou pedir aqui, faça o seu jabá aí, né? Passa aí suas redes sociais, onde é que as pessoas podem te encontrar, te seguir. E se você é aqui do Distrito Federal, você não vende para o Brasil todo, não, né? Só aqui no Distrito Federal. A priori só Distrito Federal. Então, se você tem um negócio aqui no DF, você pode aí também comprar os produtos do Rafa aqui, tanto como pessoa física, né? Eles podem vir aqui na loja, quanto também no seu CNPJ, aí se você tem um buffet, se você tem aí um restaurante, um bar. Então, passa aí suas redes sociais, seus contatos. Maravilha. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Pedro pela oportunidade. Foi muito bom o bate-papo. É bom a gente conversar daquilo que a gente vive. Exato. É muito mais fácil, a gente não precisa de texto, nada pronto ali para que a gente leia, porque realmente é uma coisa que é da nossa vivência e eu tenho muito prazer. Se deixar aqui, a gente passa mais de horas, porque tem muito assunto ainda. Porque é um assunto que realmente pulsa no meu coração, empreendedorismo. Eu ainda sou uma formiguinha nesse cenário, estou aprendendo com muita gente boa ainda no mercado e aquilo que eu aprendo, que eu puder compartilhar, eu vou compartilhando. Quero agradecer a audiência também, a você, pelo seu tempo de estar aí prestigiando o nosso bate-papo. Espero que eu tenha conseguido contribuir com você de alguma forma. Eu entendo os grandes desafios que nós enfrentamos, mas eu aprendi a não depender nem da economia, nem da política, nem dos aumentos de preço. Eu aprendi a realmente... tem um ditado popular que diz que mar calmo não faz bom marinheiro, alguma coisa assim. Então são justamente nas tempestades, nos momentos difíceis, que a gente vai ali ganhando habilidade para poder
alcançar objetivos maiores. Então, em um tempo onde o mercado está sofrendo um pouco aí com a questão econômica, principalmente nós trabalhamos na área de gastronomia, então muita oscilação de preço, o público consumindo muito menos fora de casa, mas mesmo assim a gente tem batido recorde de vendas porque a gente está fazendo a mais, saindo da caixinha, fora da curva, para que a gente possa de fato alcançar resultados significativos. Não é fácil. Às vezes, olha na rede social, parece que foi só ali lançar uma meta e conquistou, mas não é. Requer muito investimento intelectual, tempo, dedicação, todo momento uma reunião com a equipe, alinhamento, ajuste, para que a gente possa alcançar algo significativo. Então, espero que eu possa ter contribuído com vocês e, como o Pedro aqui me permitiu, vocês podem seguir a nossa página, Lepere, o Pedro depois coloca aí na legenda, então é Lepere Petiscos, você pode nos seguir, lá a gente eu compartilho um pouco do nosso dia a dia aqui na fábrica, da nossa rotina, sempre coloco dicas aí para vocês também em relação à gestão, tem muitas dúvidas, como por exemplo, nós somos aqui enquadrados como pequena indústria, então a parte burocrática da Anvisa, Vigilância Sanitária, recentemente recebemos um selo que nós já podemos até vender para todo o Brasil, mercados, supermercados, não temos a necessidade de selo CIF, não é? Porque somos uma pequena indústria, mas temos a mesma liberdade de venda das empresas que têm o selo CIF. Legal. Não é? E você pode nos seguir na rede social, vendemos tanto no atacado quanto no varejo. E você que tem lanchonete, café, bar, restaurante, petiscaria, buffet, enfim, e queira vender o nosso produto, ou até mesmo se você for uma pessoa que dentro de casa quer fazer uma renda extra, como tem pessoas aqui que compram no valor de atacado e revende esses produtos, para que agora, principalmente no final de ano, é uma oportunidade, você está aí desempregada, então você pode vir aqui, passa no cartão, e aí você vai fazer a sua venda lá e tirar a sua margem de lucro. Poxa, que legal, ótima ideia aí para você, estamos chegando no fim de ano, né? Quer fazer uma renda extra aí? Exatamente, legal. Já temos algumas pessoas que já estão vendendo assim, eu abri essa oportunidade porque eu creio que há uma necessidade. Então, nos siga aí nas redes sociais. Se você também deseja aprender a produzir os petiscos, sempre abrimos turmas, seja no presencial ou no online, voltada para os petiscos e salgados, tanto petisco de bar quanto salgados para lanchonetes, que são os salgados de vitrine. Então tem tudo lá no nosso Instagram e pode entrar em contato conosco aí, vai ser um prazer te receber aqui ou te atender com a nossa equipe aí via WhatsApp. Muito bom. Então é isso aí. Se você gostou, deixa o seu like, isso é muito importante para que o nosso canal continue crescendo. Conheça também a nossa plataforma de cursos online lá na Hotmart e na Udemy e também o nosso perfil profissional lá no Instagram, o Gastronomia Profissional Oficial. Agradeço imensamente você ter ficado com a gente até o fim aqui desse papo, ficou longo, mas também aí ficou bastante rico, é basicamente uma aula de empreendedorismo aí, gratuito inclusive, por isso que eu peço para você, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, porque não é fácil aí, né? Tanto arrumar tempo aqui na agenda do Rafa, quanto também na minha agenda aqui, beleza? Um forte abraço para vocês e até a próxima!